próxima funcionalidade do nosso sistema RESTful, que vai ser o front-end Vue.js para consumir API REST back-end Django, vai ser o editar música. Quando a gente tem lá na lista de músicas um botão editar, a gente vai para uma nova tela com o formulário e os dados pré-preenchidos dessa música, a gente vai poder editar, a gente vai poder atualizar, fazer o update dos dados dessa música. Com uma condição: a gente pode manter os dados dessa música, mas se esses dados que a gente informar forem iguais, ou seja, ao mesmo tempo o artista e o título dessa música forem iguais a outra música a não ser esta no sistema, na nossa base de dados, vai ter que dar um erro dizendo que já existe outra música com esses novos dados que a gente está querendo atualizar. Então é isso que a gente vai fazer no nosso novo component chamado edit music.view. É um componente um pouquinho mais complexo justamente por essa condição. Se a gente tentar atualizar essa música com novos dados que uma outra música a não ser esta já tenha na base de dados, vai ter que apontar o erro. Caso contrário, ele vai poder confirmar a deleção. A gente vai começar com a tag de template. Enfim, aqui ele vai criar a tag de template para a gente. E aí a gente vai colocar aqui dentro de uma... Não precisa necessariamente ser dentro de uma div, tá? Pode ser dentro de um H1, editar música. Tá? Aí a gente vai colocar um form aqui. Um form sem o action. Só as tags, tá? Aqui a gente vai colocar um evento de submit prevent. Prevent. Aí sim a gente vai colocar o submit edit. Não vai ser edit music, tá? Vai ser submit edit. Submit edit dessa forma. Vamos deixar nesse formato aqui. Então, form no evento submit.prevent igual a submit edit. A gente vai criar aí um input de texto. Input type text. Que a gente vai colocar. A gente não vai colocar labels, a gente vai colocar o placeholder título, que é o título da música. Título vmodel music.title require. Exatamente, Ctrl C, Ctrl V, tá? Pra gente trocar aqui artista, trocar para artist. Assim, tá? Não vou colocar labels, nada, só o placeholder. E a gente vai ter dois botões de novo, o botão de confirmar e o botão de cancelar. O primeiro botão, ele vai ser do tipo submit, que vai ser o confirmar. Confirmar, tá? E mais um botão, que vai ser o cancelar. Esse aqui ele vai ter que trazer um evento de clique chamado cancel edit. Tá? Esse evento aqui que a gente já vai programar ele em seguida. Embaixo desse form a gente vai ter que trazer uma div que é um erro, tá? Que se essa música já tiver cadastrada, ele vai ter que aparecer. Primeiro, antes de a gente colocar o conteúdo, eu vou colocar aqui, ó, vif error message, error message. Ou seja, se a variável erro message que a gente criar vai ser verdadeira, então ele vai ter que entrar na classe error, lá para o nosso CSS colocar essa mensagem de error. Error. Vamos colocar assim, message em vermelho. Para ela ser feita em vermelho. Legal, aqui a gente pode fazer o código, tá? A gente vai ter os nossos imports, que vai ser o ref e o mounted do Vue. A gente vai importar o Axios e também o Vue Router, tá? O use router, o use route e o use router, exatamente dessa forma do Vue Router. Okay. A gente vai ter o export. Deixa
Deixa eu só tirar isso aqui, o export default. Vou entrar no código aqui gerado pelo Copilot para a gente dar uma revisada. Primeiro, a gente vai ter o router e o router, ambos, tá? O router use router e o router use router. A gente vai começar pela constante music, que a gente vai trazer algumas informações, tá? Que a gente vai trazer o title e o artist como em branco. Tá? A gente vai ter uma nova constante chamada original music, exatamente dessa forma, e uma constante chamada error message. Vou trazer na ordem, tá? Error message, o router com R no fim, o router com R no fim, e o router sem o R no fim. Outra constante chamada music ID, que vai receber o route params ID, e uma constante de lista de música. Então, musics no plural, que vai receber uma lista, nesse caso ela está em branco, tá? Mas depois a gente vai trabalhar em cima dela. Vamos apagar tudo isso e deixar só o setup. Primeiro, a gente vai desenvolver em constante o fetch music, que é um async que vai tentar no try o Axios get localhost na 8000/API/music id. Isso aqui não vai, tá? Não tem ID aqui porque é uma lista que a gente faz. Não precisa necessariamente ter essas aspas, a crase, tá? Pode ser aspas simples mesmo. Aí music.value response data. Legal? Se não, se a gente tiver um erro, a gente pode exibir uma mensagem desse erro, que é erro ao buscar música no console, tá? É o console error. Embaixo disso aqui a gente vai criar uma outra constante. Tá? Aliás, eu trouxe aqui fetch musics no plural. A gente vai criar uma outra constante chamada fetch music no singular, que ela vai fazer basicamente o mesmo processo, só que para uma música em específico, tá? Então, o constante resposta, ele vai receber um get da URL, agora ela está correta, a gente só vai colocar uma barra lá no final. Ele vai pegar o dado da música, a response data, e vai comparar com a original, vai trazer a música original, ou seja, a música que a gente está querendo editar no momento. Exatamente dessa forma como o Copilot diz, e aqui ele vai trazer o erro da música. Legal. Agora, a gente vai ter que fazer uma validação. Se essa música original for com os dados originais dela, pode passar, a gente vai confirmar a deleção. Agora, se essa música original com os seus dados tiverem os mesmos dados de uma outra música, a não ser ela, na base de dados, aí a gente vai ter que dizer a mensagem lá do erro para, no caso, não vai poder, vai ter que invalidar a deleção dessa música, dizendo que já existe outra com esses dados no sistema. É o fetch music, então aqui a gente vai criar uma constante chamada validate music, dessa forma, tá? Só que a gente não vai usar esses dados, a gente vai fazer, vamos fazer na mão porque é mais fácil. Music.value.find, ele vai ter que procurar find. É uma assim, find. Aí o que a gente vai fazer? Exatamente assim, title, que M é o M da música em questão, é o title. Se for idêntico ao music.value.title, vou colocar o value também, .title, e ao mesmo tempo o M artista será idêntico ao music.value.artist, tá? E também, mais uma condição, o ID da música for diferente da música original, ou seja, se os dados que a gente quer informar, artista e título da música, ou melhor dizer, título da música e artista respectivamente, forem diferentes que o ID da música original dessa outra que a gente está buscando, quer dizer que a gente está tentando colocar a mesma música que seja outra na nossa base de dados. Então, aí ele vai ter que fazer essa validação.
Se essa validação, tá, houver, ou seja, se o ID da música que a gente está querendo alterar com os mesmos dados for diferente da música original, vai ter que dizer que a música já está cadastrada. Tá? Dessa forma exatamente. Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Eu fiz ele direto. A gente pode fazer isso aqui, o validate music, tá? Ele simplesmente vai ter que... A gente vai fazer o seguinte. Vamos trocar isso aqui. A gente vai fazer um if aqui. If, isso aqui. Se o music.value.title, tá, for idêntico, aí a gente vai ter que pegar o original music, tá? .value.title vai ficar melhor. For. E também, tá? A próxima condição. Se music. No caso do artista, tá? .value.artist for idêntico ao original music.value.artist. Deixa eu só trazer isso daqui para nós. Deixa eu só ver aqui que a gente está se perdendo com o Copilot. Então a gente vai... vamos tirar aqui ó, o music.file. A gente simplesmente vai fazer o seguinte, o constante validate music. O Copilot ia trazer certinho lá para nós. Dessa forma. E aqui a gente vai fechar a chave. Então, o validate music pode ser dessa forma. Então, a gente vai fazer uma constante com uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai ter que retornar verdadeiro. Return true. Tá? Assim. Tá? A gente vai fazer isso aqui. O if. Embaixo desse if, aí a gente vai criar uma constante chamada existing, tá? Music. Se essa música existe, que a gente vai fazer isso aqui. Music value find, exatamente dessa forma. Aí, se o m.title for idêntico ao music title e também o artista m.artist for idêntico ao music.value.artista, mais a condição de que o ID for diferente do music ID. Então, assim, aí sim, se essa variável existir for verdadeira, a gente vai ter que criar uma mensagem de erro dizendo que essa música ela já está cadastrada no sistema, porque a gente quer colocar os mesmos dados de outra música que já existe e vai ter que retornar falso. Então, até aqui tá certo. Tá? A gente está fazendo isso. Por fim, a gente vai ter que só setar o error message em branco para a gente fazer isso aqui, o return true. Tá? Se essa música não existir, a mensagem de erro vai estar em branco, a gente não vai mostrar ela e vai retornar true, porque se retornar true, a gente vai conseguir executar o evento de submit, tá? Que é o evento de criar a música em si. Então, o constant submit, que é o seguinte, é um código grande, que a gente já vai ver em seguida. Ó. Submit edit é um método assíncrono, é uma constante assíncrona. Se não for validado, ele vai ter que fazer um return. Eu poderia colocar isso numa linha só, tá? Mas tá interessante com as chaves. A gente vai fazer um try. Ele vai tentar atualizar no localhost 8000 API musics /id /music né? No caso o ID da música no fim, o valor da música, tá? E aí ele vai ter que retornar para nossa para nossa rota do list-music. Ok? Agora, se não der certo, ele vai ter que trazer um erro ao editar a música, tá bom? Depois disso, esse é o evento, a gente tem o seu edit.
o Copilot nos ajudou, é Router Push List Music, ele já atualizou aqui o nome da rota certinho. E a gente tem o OnMounted, podemos fazer no método direto, tá? Então ele vai trazer o Fetch Music e também o Fetch Musics. Vou colocar, olha, se vou colocar o Fetch Musics antes do Music, para deixar tudo certo. Por fim, o Return. Return, a gente vai ter o Music, Error Message, Submit, Edit e também o Cancel Edit. Tá? Vou trazer aqui a indentação. Você pode usar o Shift Alt F para indentar. Aqui para mim está dando um erro, mas ele provavelmente vai trazer o indentador. Se não, ele vai pedir para você escolher o indentador. Eu recomendo o oficial. A gente poderia, só por questão de boas práticas, informar o Style with Sculpted. A gente não vai colocar nenhuma estilização específica para esse componente de editar música, mas a gente poderia, nesse caso a gente vai colocar simplesmente lá no Assets, Styles, o Global CSS, que vai trazer a mensagem de erro em vermelho, que no caso a gente está referenciando aqui em cima do template como todos as tags, os componentes HTML que tem uma classe error, ele vai trazer essa mensagem, esse valor, essa label em vermelho. Esse aqui é o componente para a gente editar dados de uma música.